Daniel Etoscano, sou cirurgião de tecidos moles, sou coordenador do núcleo de cirurgia daqui da Anclivepa São Paulo, e a minha trajetória cirúrgica ela começou lá na faculdade. Eu gostava muito de cirurgia lá na USP quando eu fiz faculdade, fiz minha residência lá em cirurgia também e depois vim fazer a especialização aqui, a especialização que eu coordeno hoje. Eu fui aluno há muito tempo atrás e foi aqui que eu aprendi a operar, aprendi a aplicar o que eu atuo hoje. Aqui no Núcleo de Cirurgia da Anclivepa, o que nós buscamos sempre é montar cursos que nós gostaríamos de fazer. Eu e o Daniel, que somos os coordenadores, a gente sempre para e pensa dessa forma. Fala, que curso que eu quero fazer? Qual é o melhor professor dessa área? Quem eu gostaria de assistir falando de tal tema? Como que eu gostaria que fosse uma aula prática específica? E a gente monta exatamente desse jeito. E isso tem cativado ao longo dos anos muitos veterinários já cirurgiões ou muitos veterinários que querem se tornar cirurgiões e atuar só com cirurgia, como a gente faz no nosso dia a dia. O nosso ensino aqui no Núcleo de Cirurgia da Anclivepa, ele é fundamentado essencialmente numa teoria muito robusta, embasada em evidência científica, mas majoritariamente o que a gente preza é pelo treino, é pela prática. A gente quer que os alunos venham para cá e treinem muito de fato, tá? O nosso objetivo no futuro é que muitos dos bons cirurgiões do Brasil tenham passado por aqui, tenham sido formados por nós e tenham uma posição de destaque dentro do mercado. Eu sou Daniel Herrera Jarrugi, médico veterinário formado pela Universidade Estadual do Norte do Paraná. Sou especialista em cirurgia pela Universidade Cruzeiro do Sul, coordenador da pós-graduação de cirurgia da Anclivepa desde 2013 e diplomado especialista pelo Colégio Brasileiro de Cirurgia desde 2015. A pós-graduação de cirurgia da Anclivepa ela é diferenciada em todos os sentidos. No começo, a confecção da grade é feita especialmente para nivelar todos os alunos, desde um conhecimento de base até a evolução das cirurgias de rotina, finalizando com as cirurgias de alta complexidade, para todo mundo conseguir aprender tudo e a gente ter uma turma bem nivelada. Além disso, quando você vier aqui para ter a aula prática, você vai treinar num laboratório completo e equipado com todos os instrumentos que são necessários para a execução das técnicas. Vai ter um cadáver por dupla para que você possa treinar todas as técnicas de forma ímpar e sair daqui executando todas elas. A aula teórica, ela acontece num ambiente virtual, onde todo o material fica armazenado e contido para que você possa estudar todo o período. Para o aluno de pós-graduação de cirurgia Anclivepa, você pode viver dentro do bloco cirúrgico e dentro do centro cirúrgico dos hospitais públicos da Anclivepa. Essa vivência faz um diferencial enorme, porque a gente tem mais de 30 cirurgias por dia em cada um dos nossos hospitais, associando a aula teórica, o treinamento prático dentro do laboratório, as aulas com animais vivos que a gente faz junto com os alunos e a vivência hospitalar. O aluno consegue uma formação completa desde a sua base até o final da sua cirurgia. Meu nome é Marcela Guzzo, eu sou médica veterinária cirurgiã, atuo aqui em São Paulo. Atualmente sou instrutora dos cursos de pós-graduação em cirurgia e do curso Master em Cirurgia aqui da Anclivepa São Paulo. Um dos diferenciais aqui da nossa pós-graduação, que temos tantos alunos formados e atualmente 300 alunos em formação, é nossa equipe de suporte durante as aulas práticas. Então, além dos professores, das instrutoras, contamos com um grupo de monitores, que são pessoas escolhidas a dedo. Então, assim, uma equipe super capacitada para auxiliar os alunos durante as aulas práticas. Um outro diferencial que nós temos é que dispomos de uma tecnologia avançada de gravação das aulas práticas. Então, no decorrer das aulas práticas, nós gravamos a apresentação ali, a execução do professor na peça anatômica, e essa gravação vai para uma plataforma online, na qual, durante todo o decorrer do curso, o aluno consegue reassistir e estudar da sua própria casa. Meu nome é Giovana Rotter, eu sou médica veterinária, atualmente pós-graduanda do curso de cirurgia em pequenos animais aqui da Anclivepa São Paulo e atuo em Curitiba, no Paraná, na Biofix 3D. Eu me formei recentemente, não faz muito tempo, então eu precisava de muito conhecimento na parte de cirurgia geral, até porque na minha empresa eu faço parte de planejamento cirúrgico. Então a Anclivepa precisava me trazer essa visão de como atuar, como fazer a cirurgia, procedimentos cirúrgicos. Então eu precisava de conhecimento na parte de cirurgia em tecidos moles. A Anclivepa tem uma estrutura sensacional, onde a gente pode praticar
as técnicas cirúrgicas que nós aprendemos de forma online, o que para nós que trabalhamos facilita muito, e daí vir aqui para a prática de 2 em 2 meses, aprender todo esse conhecimento que a gente teve na parte teórica. Então a estrutura deles é sensacional, os monitores nos dão todos os suportes que nós precisamos durante as aulas teóricas, durante as aulas práticas, e sem falar nos professores, né, que nos trazem esse conhecimento que nós precisamos e a gente coloca em prática todo esse conhecimento deles também. Meu nome é Pedro, sou médico veterinário formado pela Universidade Metodista de São Paulo. Eu estou terminando a minha pós-graduação, sou da turma 10 da cirurgia de cães e gatos aqui da Anclivepa. O que eu não tinha antes e que eu tenho agora, graças à Anclivepa, né, essa especialização que eu estou fazendo, é que antes eu não tinha confiança em mim mesmo para poder operar, poder me responsabilizar sobre meus casos. E hoje, graças a esse curso que a Anclivepa me propôs, é eu ter essa confiança em mim mesmo, de poder exercer a minha profissão da forma como eu gosto, da forma como eu acho certo, e também a questão de abrir portas, né? Porque ter no currículo a especialização da Anclivepa em cirurgia me abriu inúmeras portas que antes eram fechadas para mim. Então hoje, graças a isso, eu pude ser contratado num hospital que eu admiro, sou o cirurgião responsável desse hospital, opero, sou responsável por esses pacientes. Porventura, né, a gente tem alguma dúvida, tenho os professores, os monitores, os instrutores que são super acessíveis para tirar qualquer dúvida, posso acompanhar eles também, que eles dão abertura para isso, então acompanhar a rotina deles para também me espelhar e ser um melhor profissional a cada dia. Por fim, gostaria de agradecer imensamente a oportunidade de poder me especializar, de poder estar numa grande instituição de ensino que é a Anclivepa, e espero poder vivenciar mais isso com outras oportunidades, outros cursos, enfim, acho que vou ficar aqui por um bom tempo ainda, me especializando e fazendo diversos cursos. Oi pessoal, bem-vindos a mais uma aula aqui no nosso canal Anclivepa São Paulo. Meu nome é Bruna Escudeiro Bertoni e hoje eu trouxe uma aula que eu vejo o pessoal tendo bastante dificuldade em relação às nomenclaturas. Então eu trouxe para a gente conversar um pouquinho, entender um pouco mais quando que a gente usa cada uma delas, tá? Então já pega o seu caderno, o seu lápis para vocês anotarem tudo e o que tiver de dúvidas, deixa nos comentários que a gente vai conversando, tá bom? Vou me apresentar rapidinho para quem não me conhece. Meu nome é Bruna Escudeiro Bertoni, faço parte aqui do núcleo de cirurgias da Anclivepa São Paulo, então sou instrutora da pós-graduação e também trabalho aí no hospital, tanto fazendo cirurgias quanto nos atendimentos. Então se você vier fazer estágio ou vier fazer parte da nossa pós, a gente vai acabar se conhecendo e vai ser bem legal. Então vamos aí iniciar a aula. Deixei meu QR Code aqui do meu Instagram, caso vocês queiram me seguir, para a gente trocar às vezes alguma ideia, tirar dúvidas, tá bom? Então deixei aqui para vocês. E bora lá para a aula. Bom, pessoal, vai ser sobre diferenças entre eventração, evisceração e hérnias. Então vamos lá diferenciar essas nomenclaturas, tá? O que a gente precisa entender, né? Todos esses nomes, eles são nomenclaturas diferentes, mas para dizer quando a gente tem estruturas, né, de dentro da cavidade, passando ali para o subcutâneo ou para o meio externo, né? No caso das hérnias, a gente vai caracterizá-las, né, quando
são um defeito aí de espessura total, então que não tem aí nenhuma musculatura, né? E aí que possa permitir então a protrusão das vísceras aí para o meio subcutâneo, tá? E ela também precisa ser composta aí por um anel herniário, saco herniário e também o conteúdo herniário, tá? Então, para ser uma hérnia, precisa ter essas características. Aqui, mostrando para vocês, aqui seria o anel herniário, tá? Que nada mais é do que um processo mais fibroso aqui que envolve esse anel, tá? Aqui vemos o saco herniário, que aqui, ó, como vocês podem ver nessa imagem, ele é um prolongamento lá do peritônio, né? Mas como aqui, ó, a gente vê esse saco herniário aqui melhor, tá vendo que ele é bem mais vascularizado, ele é um pouco mais fibroso, então a gente acaba, né, mudando aí, alterando o nome, tá? Mas nada mais é do que o prolongamento do peritônio, tá bom? E o conteúdo herniário é o que vai acabar vindo para essa hérnia, seja aí aumento, intestino, enfim, qualquer das vísceras aí que forem para o conteúdo herniário, tá bom? Bom, geralmente as hérnias ocorrem por conta aí de uma fragilidade anatômica. Então, por exemplo, quando a gente tem um encontro aí de muitas musculaturas ou o encontro aí das aponeuroses, né, muitas aponeuroses se inserindo no mesmo local, ou às vezes muita tensão abdominal, tudo isso pode gerar uma fragilidade ali anatômica, tá? Então, geralmente as hérnias tendem a ser nessas regiões. Então, eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre algumas delas, tá? Não vou me aprofundar muito nelas, é mais para vocês entenderem aí os pontos de fragilidade de algumas, mas se vocês quiserem depois alguma mais aprofundada, eu trago para vocês, tá? Só deixar nos comentários. Então, começando com as hérnias umbilicais, né, que são as mais comuns, tenho certeza que você já deve ter visto aí em algum paciente seu, algum animalzinho, seja seu, de algum colega, de algum parente, que são aqui essas herninhas, né, na região umbilical. Olha o tamanho dessa aqui, gente. Então, a gente já vê que podem ter diferentes tamanhos, né? Nesse caso, né, para uma correção, a gente precisou até fazer retalho muscular, né? Então, nem sempre elas são assim, né? Ai, tranquilas, é só uma hérnia umbilical. A gente precisa se atentar. E aí, o que acontece? Nesse local aí da região umbilical, ela é mais frágil, por quê, né? O cordão umbilical é onde tem toda a troca, né? A passagem de substâncias da mãe para o feto, do feto para a mãe. E aí, quando eles nascem, né? A gente tem esse rompimento e deve ocorrer aí o fechamento correto, né? Porém, essa regressão, ela precisa aí ocorrer até os 6 meses e quando ela não ocorre, aí sim a gente, né, pode chamar aí de hérnia mesmo, tá? Mas até esses 6 meses a gente precisa também deixar o tutor ciente, né, de que ele precisa observar o animal dele, ele precisa ver se não tá tendo, às vezes, alguma sensibilidade na região, alguma mudança de coloração, de temperatura, porque pode aí significar que essa hérnia está se tornando aí algo mais perigoso, tá? E elas podem se dar por alterações congênitas, então, às vezes, o paciente tem alguma dificuldade aí, né, uma falha no fechamento, né, desse passagem umbilical. Pode ser que a falha seja tão grande, né, que ele não consiga fechar completamente, como foi o caso daquele paciente que a hérnia era bem grande, ele não ia conseguir fechar sozinho, né. Também pode ser por malformações, né? E aqui vai o adendo de sempre que a gente vê alguma malformação em algum filhote, a gente precisa, né, em algum neonato, pesquisar por outras malformações também, tá bom? Mas também pode ser, às vezes, por um trauma, às vezes a mãezinha, né, mais imatura, tem lambeduras ali excessivas e pode acabar machucando ali a região
e dificultando aí no fechamento, tá? E a raça mais predisposta são os Shih Tzus, tá? Partindo agora para as hérnias inguinais, tá? Aqui a gente consegue ver que elas podem ser de tamanhos bem grandes, né? Então, elas ficam nessa região inguinal e são muito comum em fêmeas, tá? Principalmente de meia idade a idosas, tá? Mas aqui a gente pode ver que também podem ocorrer, né, em filhotes, então elas também podem ser congênitas, tá? Mas a maior parte, né, então fêmeas de meia idade a idosas, né, que muitas vezes pariram, né, tiveram diversas vezes uma distensão abdominal e isso fragiliza, tá, a musculatura. Por quê? O canal inguinal, deixa eu mostrar aqui para vocês. O canal inguinal nada mais é do que um encontro de musculaturas. E lembra que eu falei no começo, né? Toda vez que a gente tem um encontro dessas musculaturas, a gente acaba tendo uma possibilidade de ter uma fragilidade muscular. O canal inguinal em si, ele é como se fosse uma passagem virtual. A gente não vê, a gente não sente. Porém, por ele passam aí estruturas super importantes, né, entre as musculaturas, né, como vasos importantes, então que fazem essa região ser um pouco mais frágil, né. Então, uma paciente que já teve, às vezes, essa distensão, ou ela tem alguma endocrinopatia, obesidade, né, tudo aí que vai causar essa fragilidade ou distensão abdominal, pode vir a levar a ter essas hérnias inguinais, tá? E aqui, ó, como vocês veem, elas se dão bem nessa região e podem ser confundidas aí com formações de mama, tá? Então, é muito importante um bom exame físico, um bom exame de imagem para a gente diferenciar aí se é realmente hérnia, se é uma neoplasia mamária, tá bom? Passando agora para as hérnias perineais, tá? Elas também, a gente também acaba vendo bastante aqui no hospital, principalmente, tá? Que é esse aumento de volume na região perineal, estão vendo? Então, podem ver até maior que isso, né? Dependendo do quanto de fragilidade a gente tem no diafragma pélvico. Ó, mostrando para vocês aqui, então a gente tem bastante musculaturas passando ali. E quando a gente tem fragilidade dessa musculatura, a gente acaba tendo a herniação de vísceras, né, para essa região perineal. Então, acaba acontecendo bastante em machos de meia idade a idosos, né, que por ação hormonal, né, então não castrados, eles têm um aumento aí da próstata, que vai levar ali uma compressão, às vezes, do colo, né, ter mais disquesia, mais dificuldade para defecar, força mais ali a região e acaba causando uma fragilidade dessa musculatura, tá? Machos, às vezes, que passam por procedimento de caudectomia, então, eles não vão ter mais, né, fortificar tanto essa musculatura, né, na movimentação da cauda, também obesos, tá? E por ação hormonal, tá certo? Então, tudo isso pode levar aí a gente ter um enfraquecimento dessa musculatura, tá? Outros tipos de hérnia também, tá? Então, femoral, inguinal-escrotal, peritônio pericárdica, tá? E também deixei aqui as rupturas diafragmáticas, tá? Então, o que acontece? As rupturas, gente, existem as hérnias diafragmáticas, tá? Porém, elas são congênitas e mais raras. Então, é difícil a gente ver pacientes que nascem, né, com essa hérnia realmente, tá? O que a gente mais vê são pacientes, né, que passaram por um trauma e aí sim eles tiveram uma ruptura ali da musculatura do diafragma. Então, por isso, o que a gente mais vê, né, o que é mais comum pós-trauma, é a ruptura diafragmática e não hérnia, tá certo? Então, a gente tem as duas possibilidades, mas o que é mais comum são as rupturas e não hérnia, tá? Porque não tem, novamente, toda aquela... o anel herniário, o saco herniário, né?
conteúdo herniário, né? A gente tem aí uma ruptura, então as vísceras passam ali para a cavidade torácica, tá bom? Só alertando um pouco em relação aos sinais clínicos, porque é isso que vai fazer com que a gente veja se esse paciente tenha que ser acompanhado ali um pouco mais de perto, ou se a gente precisa um paciente que a gente precisa correr com ele, né? Precisa ser mais urgente, ou às vezes se precisa ser emergencial mesmo esse atendimento do paciente, tá? Então, tem pacientes que, mesmo tendo as hérnias, eles não têm sintomas, né? Às vezes, ali aquela hernia umbilical pequena, que só tem um momento, né? Não é que a gente não tenha que acompanhar, mas às vezes não está causando ali um desconforto no momento, né? Mas sim, a gente precisa fazer o planejamento cirúrgico, tá bom? Às vezes tem algum desconforto e tudo isso vai depender do órgão em si que está herniado. Então, às vezes a gente precisa ver se esse animal está defecando, ele está urinando, se ele está tendo dificuldade, né, para fazer isso ou não, vômito. Então, tem vários sintomas que esses animais podem ter de acordo com o que tiver aí herniado, tá? E o que é muito importante a gente ver é, no exame físico, fazer palpação, né, dessas hérnias, para a gente entender se ela pode estar encarcerada ou até estrangulada, tá? A minha próxima aula vai ser diferenciando melhor isso para vocês, né, trazendo imagens, tá? Mas para vocês entenderem, então, encarcerada seria que o conteúdo ficou ali preso na hérnia, né? A gente não consegue mais reduzi-lo para dentro da cavidade abdominal, tá? E uma hérnia estrangulada, então, o conteúdo, além de estar, né, protruído ali no subcutâneo, ele também já está tendo piora da parte de vascularização, a gente já está estrangulando ali esses vasos, então pode estar causando uma necrose, né? A gente aí vai ter mais alteração de coloração, principalmente dessas vísceras, tá? Agora, diferenciando de eventração, gente, a eventração, ela é a ruptura de qualquer porção muscular, tá? Porém, que a gente, que tenha sido ocasionada aí por um trauma do paciente, tá? E não, nem sempre em alguma parte do músculo que seja mais frágil, e sim por conta do trauma, tá? Então, causa a protrusão das vísceras para o subcutâneo, mas não tem aí ruptura da barreira cutânea. Então, a pele está íntegra, né? A gente consegue ver nesse gato aqui, ó, tá vendo esse aumento de volume aqui na lateral do abdômen? Então, a gente vê que ele tem aqui essa eventração, foi devido a um trauma, tá? E aí, dependendo do caso do trauma, né, na eventração, a gente consegue estabilizar melhor o paciente para aí sim entrar em cirurgia com mais segurança, tá bom? Já na evisceração, a somatória realmente da eventração com uma ruptura também da barreira cutânea, tá? Então, a gente vê as vísceras, né, sendo aí expostas para o meio externo. E aí, né, geralmente chegam esses casos, né, mais complicados, no qual a gente precisa tentar estabilizar rapidamente esse paciente, o melhor que a gente conseguir, mas já é um caso mais emergencial, né, que a gente vai precisar de entrar em cirurgia aí o quanto antes com esse paciente, né? Então, a gente tenta fazer uma estabilização para poder já entrar em procedimento cirúrgico, tá? As hérnias incisionais, tá, gente? Apesar de ter esse nome de hérnia, elas são como um nome que a gente dá específico, mas para uma eventração pós-operatória, tá? Então, quando a gente tem ruptura, tá, da nossa sutura cirúrgica e permite a passagem aqui das vísceras, tá bom? Para o meio subcutâneo, tá? Então, aqui a gente tem apenas para o meio subcutâneo com a pele íntegra, tá? E a gente também pode ter com a ruptura da sutura da pele, e aí seria uma hérnia incisional com evisceração, tá? Então, a gente pode ter os dois tipos, mas as duas são hérnias incisionais porque são
pós-operatório, tá bom? Então essa só é a diferença da nomenclatura. Mas ela não tem realmente, né, uma formação aí de anel herniário, saco herniário e conteúdo herniário. Porém, esse é o nome que a gente dá nesse caso específico, tá bom? Bom, pessoal, então, para a gente relembrar aqui, o que vai, né, diferenciar essas nomenclaturas, né, então, que elas são, né, a maioria aí, um aumento de volume ali que a gente está vendo no paciente, ali no subcutâneo, mas para a gente, né, conseguir entender, para a gente diferenciar se é uma hérnia, se é uma eventração, se é uma hérnia incisional, é a anamnese, né? É o que a gente vai perguntar, vai questionar para esse tutor, vai tentar entender como foi o caso, vai conversar direitinho para que a gente chegue, né, no diagnóstico e consiga fazer, né, o próximo passo, fazer aí o procedimento cirúrgico correto de acordo, né, com esse histórico e entendendo se é por um trauma, então a gente vai pensar em evisceração. Não, né, é um paciente aí, uma fêmea que veio emprenhando algumas vezes e agora está com esse aumento de volume, né, ali na região inguinal, então a gente vai pensar mais em hérnia. Não, acabou de passar por um procedimento cirúrgico, ainda está com os pontinhos e está com esse aumento de volume. Então a gente vai pensar já numa hérnia incisional, certo? E a evisceração quando a gente tem, né, essa exposição dos órgãos para o meio externo, né? Que aí seria também por trauma, tá? Porque aí na hérnia a gente não tem isso, né? Mas quando a gente tem traumas mesmo, tá bom? Bom, pessoal, antes de finalizar a aula, gostaria de fazer um convite para você que gosta muito de cirurgia e ainda não fez nenhum curso ou que já fez algum curso, né, de imersão, algum curso de técnicas aqui com a gente, gostou, para vir conhecer a nossa pós-graduação, tá, de cirurgia de cães e gatos, que vai se iniciar, inclusive, agora em fevereiro do ano que vem. E, gente, ela conta com a melhor grade de pós-graduação de cirurgia, a melhor carga horária de aulas práticas, professores renomados. Vocês também podem fazer estágio no hospital público, que, gente, o que tem de casos super interessantes lá, então é muito legal você conseguir vir fazer essa vivência junto, poder auxiliar nas cirurgias, tá? E assim, o curso, ele tá muito bom, então eu convido a você a vir conhecer, tá? E aqui eu deixei o QR Code, tá bom? Se você quiser apontar a câmera aqui do celular para tirar dúvidas, para saber um pouco mais, tá bom? Também podem me mandar mensagem no meu Instagram, Bruno_Escudeiro, tá? Tanto para saber mais sobre a pós-graduação, quanto para tirar dúvidas da aula, tá bom? Fico à disposição. E espero que vocês tenham gostado, tá bom, pessoal? Beijos, até a próxima. Oi, gente, meu nome é Nívia, sou de Belo Horizonte, Minas Gerais. Tenho 2 anos de formada e hoje estou concluindo a pós-graduação de cirurgia de pequenos animais na Associação Clivepa São Paulo. Eu acompanhava alguns cirurgiões na minha rotina, me apaixonei pela cirurgia, me apaixono pelo bloco, então eu decidi iniciar a pós-graduação o quanto antes para me tornar uma boa profissional. O que mais me impactou é que eu consegui realizar alguns procedimentos cirúrgicos que antes eu não fazia, hoje eu faço. Consegui colocar em prática nas peças anatômicas, o apoio dos professores, aulas semanais. Então tudo isso ajuda o aluno, né, a se tornar um bom profissional, tirar dúvidas, tem um bom apoio, uma boa cobertura para se tornar um ótimo profissional. Realizada, com certeza, me tornei já uma grande profissional, faço vários tipos de cirurgias, decidi começar a me tornar volante, estou muito feliz.